E aí, investidor, como vai você? Espero que esteja tudo bem. Bom, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre como que funcionam as negociações na Bolsa de Valores, tá? Eu separei essa fotinha aqui bem bacana, mas eu vou desenhar para vocês todo esse processo, tá? De como que funcionam as negociações, como que você participa desse processo de compra e venda, parte de relação de ponto e dinheiro, né? Porque, como vocês podem ver aqui, ó, na minha plataforma, deixa eu colocar lá na tela para vocês aqui, só um minuto. Como você pode ver aqui na minha plataforma, né? Tá vendo que está se movimentando aqui no 96.950, ou seja, ele tem toda essa variação todos os dias, né? Tá vendo? Hoje o mercado desceu 2.300 pontos, o mercado subiu 800 pontos, desceu novamente, tá vendo? Então, assim, ele tem muitas e muitas volatilidades ao longo do dia, beleza? Então, deixa eu colocar aqui. Eu fiz esse desenho aqui só para você entender mais ou menos como que funciona essa relação, tá? Então vamos se dizer aqui que tem um comprador, beleza? E aqui é um vendedor. Por quê? Porque a bolsa consiste de pessoas. Então, são várias e várias pessoas operando, né? Você consegue ver até esses volumes aqui no Profit Chart. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Se você for ver aqui no Superdom, que é uma dessas plataformas que a gente utiliza, né, desses volumes que a gente utiliza, olha que interessante. Está vendo que aqui o preço ele fica rodando ali no gráfico, né? Deixa eu organizar aqui. Pode ver que o preço ele fica rodando no gráfico, só que aqui no Superdom a gente consegue ter a visibilidade de quem está comprando mais e quem está vendendo também, né? Então aqui, ó, um exemplo, vou te dar. Aqui no 94.980 tem 400 e pouquinhos contratos. Aqui no 975 tem mais alguns contratos. Ah, Michael, mas eu tô vendo aqui que tá comprando, cara, no azulzinho aqui, realmente, ó, tem pessoas comprando aqui, beleza? Então, por isso que fica essa briga no preço, né? Pode ver que ele fica movimentando os dois juntos, né? Por conta dessa briga. Então, esse volume aqui é muito interessante a gente ter ele para continuar seguir utilizando isso aqui, beleza? E aqui, né, vamos dar um exemplo de um comprador e de uma vendedora, beleza? Como você pode ver, eu coloquei aqui, ó, para ficar mais claro, as porcentagens, né? Então tem 98.500, 98.400, como se fosse a cada 100 pontos, tá bom? Então, como que a pessoa, né, como que o vendedor, ele vai conseguir ganhar dinheiro no mercado, tá? Eu vou colocar aqui de vermelhinho, por quê? Porque aqui no Profit Chart, tá vendo que eu tenho todos os candles que vão para baixo, né? Eles são candles de venda, então eu deixo a cor vermelha. E todos os candles que eles são positivos, né? Tem força, é um candle verde. Ah, Michael, mas como que eu faço para trocar a cor desse candle? Clica, dá um duplo clique em cima do gráfico, né? Vamos aguardar ele carregar. Pode ver que ele já carregou aqui. Então aqui, ó, tudo que é positivo eu coloco verde, tudo que é negativo eu coloco vermelho, beleza? E aí fica essa precificação em todos os gráficos, né? Então se eu colocar aqui no gráfico de 1 minuto, um exemplo, pode ver que aqui ele já fica a cada 1 minuto, né? Tá vendo que está contando o tempo, a cada 1 minuto forma essa barrinha, e aí eu fico com essa corzinha vermelha ou verde, beleza? E aqui mostra o tempo do gráfico. Então vamos dizer que o vendedor ele chega para essa pessoa, para esse comprador aqui, né? E ele coloca uma ordem de venda, né? Vamos supor que o preço está aqui, tá? Pode ver que o preço está aqui. Quando ele coloca uma ordem de venda, como que funciona essa ordem de venda? Ou ele clica na tela e aperta Alt, tá vendo que está numa ordem de venda. E ordem de compra no Shift, beleza? Você vai conseguir ver no seu teclado. Ordem de venda, ordem de compra, ordem de venda, ordem de compra. Beleza. Se ele coloca uma ordem aqui, o que que acontece? Nós estamos no preço de 98.400, tá bom? Então o preço anda aqui, começa a vir, começa a vir. Você concorda comigo que no 98.400 ele está descendo para o 98.300, 98.200? Ou seja, quando o vendedor, tá? Ele coloca uma ordem de venda aqui no 98.500 e o preço começa a cair, é sinal que ele começa a lucrar com a operação, tá?
Então ele está lucrando aqui, ó, no 98.500, 98.400, 98.300. Tá vendo que ele está lucrando todos esses pontos aqui? Aí, por algum motivo, o preço tocou aqui e começou a voltar. Se ele sai da operação nesse ponto do 98.000, automaticamente ele já lucrou, né, esses 500 pontos. Ou seja, se ele pegou ali um exemplo, 500 pontos com um contrato, né, ele vai conseguir fazer uma média bacana. Mas como que funciona essa média de ponto em relação a contrato? Tá? Então vamos abrir a calculadora aqui, ó. Cada ponto no mini índice vale 0,20 centavos, beleza? Então 0,20 vezes 1 é igual a 0,20, beleza? Então 0,20 vezes 500 pontos, estamos falando de R$ 100. E se ele tivesse com dois contratos, como que funcionaria? 0,20 0,40 vezes, né? Vezes 500 dá R$ 200. 0,60 com 3 contratos vezes 500 dá R$ 300. E assim sucessivamente. Então, a cada contrato, né, dentro da nossa estratégia tem 50 e 100 pontos. Ou você pode escolher qualquer uma que você quiser utilizar, tá bom? Então, 0,20, vamos dar um exemplo, vezes 50 pontos dá R$ 10. Então, se a pessoa pega 50 pontos apenas nessa queda, de 98.500 para 98.450, é 50 pontos. Então, automaticamente a pessoa já lucrou esses R$ 10. Beleza? Se não tem o entendimento, acho muito válido você voltar a explicação, ver, né? Ver, rever, toda hora isso aqui para você conseguir entender de fato. Ah, Michael, mas e o comprador? O comprador, ele sempre faz isso, tá? Ele compra barato e revende caro. E o vendedor, ele vende caro e recompra barato, beleza? Então, vamos colocar aqui no cenário do comprador. Então, vamos dizer que o comprador comprou aqui no 98.100. O preço atingiu aqui o 98.200, 98.300 e por algum motivo o preço começou a cair. E aí ele saiu da operação, beleza? Então, atingiu no 98.300, ele saiu. Então, ele entrou no 100.000, desculpa, no 98.100 e lucrou até o 98.300. Isso dá 200 pontos de ganho. Totalizando com um contrato, ele ganhou R$ 40, R$ 50 nessa operação. Ficou claro? E aqui eu separei também, né, como que funciona a parte da conexão da B3, né? Acho muito válido para você entender da onde a informação sai para onde a informação vai. Então a informação sai aqui da sua casa, tá? Você cliente, vai até a corretora e depois da corretora, o que que acontece? Depois da corretora, ela vai para a B3. Automaticamente essa ordem é processada numa fração de segundos. Vou te dar um exemplo, tá? Se eu pegar aqui um exemplo e abrir o meu simulador aqui, vou digitar, não sei, 10 contratos. E se eu der um compra mercado, automaticamente a ordem já foi para a corretora e já foi para a B3. Tá vendo? Uma fração de segundos, essa operação ela já foi muito rápido para a B3. Se eu quiser zerar a operação, zero a operação, beleza? Tanto para compra quanto para venda, tá? Isso aqui não recomendo porque eu fiz sem análise, só fiz para mostrar para vocês no simulador, tá bom? E depois que essa informação sai da B3, ela vai para a corretora e vai até a sua conta novamente para você conseguir de fato tá fazendo o lucro, beleza? Essa relação entre ponto e dinheiro, né, igual eu te expliquei, pode ver, ó, um contrato no mini índice Bovespa na corretora Genial, tá, que é a minha corretora hoje, é equivalente a R$ 20. Ou seja, você precisa ter R$ 20 para você operar um contrato, tá bom? Você conseguir posicionar um contrato, na verdade. Beleza? Então, um exemplo. Ah, Michael, eu tenho, cara, R$ 10. Consigo posicionar um contrato? Não. Eu tenho R$ 30. Consigo posicionar um contrato? Consegue. Só que, em contrapartida, só com R$ 30 você não vai conseguir ser lucrativo na bolsa de valores. Por quê? Porque você não vai ter uma margem para a operação correr. Vou dar um exemplo aqui, novamente para você. Então, vamos supor que eu entro com um contrato aqui, tá? R$ 20 e eu dou uma compra mercado, o que que acontece? Se você tiver só R$ 20 na corretora, talvez a corretora não vai deixar você alocar as margens de garantia. Então, o que que vai acontecer? Ela vai acabar estopando você, né? Você vai perder muito rápido. Então, você precisa ter pelo menos uma banca para o preço ele ficar variando aqui, ó. Pode ver que ele está vendo, ele está tendo essa variação para você conseguir de fato ganhar.
E muita pergunta que as pessoas me fazem: quanto você recomenda para colocar de banca? Eu recomendo colocar uma banca de pelo menos R$ 500, tá? De 500 a R$ 1.000 ali para você estar fazendo 50, R$ 100 todos os dias, quando você tiver de fato aí expert, beleza? Então deixa eu zerar essa operação, tá? Só foi uma ilustração mesmo para vocês entenderem, tá bom? Então isso é muito interessante, porque quando a gente coloca um contrato, tá? Se a gente buscar 50 pontos, é equivalente a R$ 10. E na nossa estratégia que a gente configurou, vocês podem ver, tá? Aqui não vai estar igual, mas é quase a mesma coisa, beleza? Método 50 pontos, nós estamos aqui certinho, né? Só o offset, se eu não me engano, que está diferente lá do outro vídeo, beleza? Mas é a mesma coisa, tá bom? 50 pontos. Então, qual que é a projeção? É eu comprar, né, um pouco barato e revender mais caro. Vender caro e recomprar barato embaixo. Ficou claro? Então é isso, tá? Mais uma vez aqui recapitulando, se você entrar com 2 contratos buscando os mesmos 50 pontos, você pega R$ 20. E se você entrar com 3, você pega R$ 30, tá bom? Espero que tenha entendido, tá? Esse vídeo foi mais para você entender como que funciona a relação tanto da corretora, quando a gente coloca uma ordem, como tudo funciona, tá bom? Espero que tenha de fato tido muito êxito aí para você aprender e seguir com as negociações na Bolsa de Valores. Nos vemos na próxima aula.